O ano era 1851. No coração úmido e quente do interior da Louisiana, a vida se desenrolava sob o jugo implacável das vastas plantações de algodão. O ar pesado, carregado de suor e esperança sufocada, era o cenário para uma sociedade rigidamente dividida, onde a palavra de Deus, muitas vezes, era distorcida para justificar a escravidão e a exploração contínua. Em meio a este panorama de fazendas extensas e cabanas precárias, onde o trabalho era incessante e o descanso um luxo, emergiu a figura imponente do padre Elias Thorne. Com seus 48 anos, ele era um homem de fala mansa e olhar penetrante, reverenciado por sua oratória poderosa e por uma aura de santidade que o envolvia, tornando-o um pilar inabalável da comunidade branca local e um pregador frequente nas fazendas da região. Sua presença, para muitos, representava a ordem e a moral, mas escondia um segredo sombrio por trás da fachada de devoção que todos viam. O padre Thorne, com sua batina impecável e seu tom de voz autoritário, mas sempre acolhedor em público, gozava de uma posição de poder quase intocável em toda a região. Sua influência não se limitava aos sermões dominicais. Ele era um conselheiro respeitado, um juiz moral informal e, para muitos, a própria face da fé naquelas terras. Na fazenda principal, onde as famílias escravizadas labutavam do amanhecer ao anoitecer sob um sol impiedoso, ele era visto como uma figura de profundo respeito pelos proprietários de terras e de um temor silencioso e paralisante pelos cativos. Ninguém ousava questionar suas decisões ou sua conduta. A sociedade local, imersa em suas próprias contradições e hipocrisias, preferia fechar os olhos para qualquer sombra que pudesse pairar sobre seus líderes religiosos, garantindo ao padre Elias Thorne uma impunidade que ele explorava com calculismo e perversidade. Sua palavra era lei e sua presença uma ameaça constante e velada. Porém, a fachada de santidade do padre Elias Thorne escondia uma verdade repugnante. A pequena capela da fazenda, local de pregação e oração durante o dia, transformava-se em palco para seus crimes mais sombrios sob o manto da noite. Com a desculpa de aconselhamento espiritual ou tarefas domésticas urgentes, ele atraía jovens escravas para a escuridão, onde as submetia a abusos contínuos. A cada ato, ele as ameaçava com castigos severos para elas e suas famílias, caso ousassem revelar seus segredos mais terríveis. Este ciclo de terror e hipocrisia se perpetuava, com as mulheres vivendo em constante pavor e silêncio. O padre Thorne, o suposto homem de Deus, era, na verdade, um predador calculista, que usava sua posição para destruir vidas e almas, acreditando-se intocável e acima de qualquer julgamento terreno. Na vasta plantação onde o suor misturava-se ao pó da terra, vivia Elisa, uma jovem escrava de 24 anos. Seus traços eram marcantes e sua inteligência, notável, mas ambos eram ofuscados pela constante sombra do medo. Desde muito cedo ela aprendera que a beleza podia ser uma maldição, atraindo olhares indesejados e atenção perigosa. O peso dos anos de humilhação e a ameaça invisível do padre Elias Thorne transformaram seu olhar vibrante em um espelho de apreensão e cautela. Ela movia-se com a agilidade de quem busca sobreviver, sempre atenta, sempre calculando cada passo em um mundo que lhe negava qualquer controle. Seu maior desejo era proteger as outras mulheres, as mais novas, as mais frágeis, de um destino que ela conhecia tão bem. Contudo, o terror paralisante era uma corrente que a prendia, lutando contra o desejo ardente por justiça e dignidade que ardia em seu peito, uma chama que o medo teimava em sufocar. O padre Thorne, com sua voz suave e seu sorriso falso, era uma presença constante na fazenda. Seus sermões dominicais, cheios de palavras sobre salvação e obediência, contrastavam brutalmente com o terror que ele impunha nos bastidores. Elisa sentia um calafrio percorrer sua espinha cada vez que seus olhos se cruzavam com os dele, um reconhecimento silencioso da perversidade que ele escondia sob a batina. As tarefas domésticas noturnas na pequena capela da fazenda eram o pretexto que o padre usava para atrair as jovens escravas, e Elisa já havia sido uma de suas vítimas silenciosas. A memória daqueles encontros, o cheiro de incenso misturado ao de seu próprio pavor, a ameaça velada sobre sua família caso ela falasse,
tudo isso a assombrava dia e noite. Era um ciclo de vergonha e impotência que parecia não ter fim, e a cada vez uma parte de sua alma era arrancada. Em uma tarde abafada, após um dia exaustivo colhendo algodão sob o sol escaldante, Elisa foi novamente chamada à capela. Seu coração batia descompassado, um tambor de pânico em seu peito. O padre Thorne a esperava com seu semblante calmo, quase paternal, mas seus olhos revelavam a intenção fria e calculista. Ele a submeteu a mais uma sessão de aconselhamento espiritual, uma farsa cruel que mascarava seus atos. Enquanto ele proferia palavras piedosas, suas mãos e olhares comunicavam a verdadeira natureza de sua visita. Elisa sentia-se humilhada, reduzida a um objeto, sua dignidade pisoteada sob o peso da autoridade e da impunidade. Ela era apenas uma escrava, e para ele, sua vida e seu corpo não tinham valor além de seus prazeres sombrios. A cada palavra dita, a cada toque indesejado, a certeza de sua insignificância e vulnerabilidade se aprofundava. O conflito entre Elisa e o padre Thorne não era de palavras, mas de poder e silêncio imposto. Ela, como as outras vítimas, era forçada a carregar o fardo de um segredo que corroía sua alma, enquanto o padre mantinha sua imagem de santidade intocável. A cada dia, Elisa via o desespero nos olhos das outras mulheres, o mesmo desespero que sentia. Elas eram como pássaros enjaulados, com asas cortadas, incapazes de voar ou de gritar por ajuda. A fazenda que deveria ser um lar, transformou-se em uma prisão de terror psicológico, onde a fé era distorcida para justificar a crueldade. A impossibilidade de buscar socorro, a certeza de que ninguém acreditaria em suas palavras contra a de um homem de Deus, as mantinha presas em um ciclo vicioso de abuso e silêncio. A cada novo dia a esperança diminuía, substituída por uma resignação amarga. Contudo, sob a superfície de sua aparente submissão, uma faísca de resistência começava a brilhar nos olhos de Elisa. A indignação que sentia, não apenas por si, mas pelas irmãs de sofrimento, tornava-se um fogo lento, mas persistente. Ela observava as outras mulheres, percebendo o mesmo vazio, a mesma dor, e uma ideia perigosa, mas sedutora, começava a tomar forma em sua mente. O pensamento de quebrar o silêncio, de confrontar o predador, embora aterrorizante, era também a única promessa de um futuro diferente. A compaixão pelas vítimas e a raiva pela injustiça alimentavam um plano ainda não formulado, mas que já a impulsionava. O público, ao testemunhar a profunda humilhação de Elisa e o poder opressor de Thorne, sentiria a urgência de uma mudança, a ânsia por ver a justiça prevalecer. A pergunta que pairava no ar era clara: até quando o medo prevaleceria sobre a coragem? Thorne percebia a mudança em Elisa. O brilho desafiador em seus olhos, antes sutil, agora parecia um fogo ardendo sob a superfície de sua aparente submissão. Ele notava os olhares que ela trocava com as outras mulheres, um silêncio carregado de cumplicidade que o incomodava profundamente. A fachada de obediência de Elisa, embora ainda presente, parecia rachar, revelando uma vontade que o padre não tolerava em seus cativos. Para ele, aquilo era uma afronta direta à sua autoridade inquestionável, um sinal perigoso de que sua disciplina precisava ser mais incisiva, servindo de exemplo. Ele não podia permitir que uma escrava, por mais inteligente ou bela que fosse, semeasse a discórdia ou a mínima esperança de resistência entre os cativos da fazenda. Era preciso agir imediatamente e com severidade para esmagar qualquer centelha de rebelião que pudesse surgir, restabelecendo a ordem e a obediência cega que eram a base de seu poder perverso e intocável. Certa manhã, enquanto o sol ainda despontava, o padre Thorne ordenou que Elisa fosse levada à frente de todos os trabalhadores reunidos no pátio principal. Não seria um castigo físico, mas algo muito mais cruel. Com um semblante que mesclava piedade e autoridade, ele anunciou que, por sua rebeldia de espírito e influência perturbadora, Elisa seria separada de sua irmã mais nova, Sara, e vendida para uma plantação distante, conhecida por sua crueldade implacável. Sara,
uma menina frágil de apenas 12 anos, era o único laço familiar próximo que Elisa ainda possuía, e a ameaça de sua perda iminente era uma tortura muito maior do que qualquer chicote. O padre, com sua voz calma, justificava a ação como um ato de misericórdia para salvar a alma de Elisa e preservar a ordem divina na fazenda. O pátio silenciou. Os olhos de Elisa, antes faiscantes, agora se arregalavam em terror puro. Sara, agarrada à saia da irmã, chorava em desespero, sem entender completamente o que aconteceria. A cena era um espetáculo de dor e impotência, cuidadosamente orquestrado por Thorne para que todos testemunhassem. O padre ordenou que Elisa fosse levada para o barracão onde aguardaria o comprador, que chegaria nos próximos dias. A separação seria iminente. Ele queria que a mensagem fosse clara. Qualquer um que ousasse desafiá-lo ou inspirar a desobediência, sofreria uma punição que atingiria seus pontos mais vulneráveis, desfazendo laços e esmagando corações. A comunidade escravizada observava, paralisada pelo medo, ciente de que a vida de Elisa estava por um fio, e a dela própria também. Dentro do barracão escuro e abafado, Elisa desabou, as lágrimas escorriam incessantemente por seu rosto, lavando a última centelha de esperança que ela havia nutrido. A imagem de Sara chorando, o terror em seus pequenos olhos rasgava a alma de Elisa. O plano de resistência, as conversas secretas com as outras mulheres, tudo parecia agora uma loucura infantil, um sonho distante e inatingível, diante da crueldade calculista do padre. Ela se sentia pequena, insignificante, completamente à mercê de um poder que parecia não ter limites. A certeza de que seria separada de Sarah sem poder fazer absolutamente nada para impedir era um fardo esmagador. O desespero a envolveu como um manto pesado, sufocando qualquer resquício de sua antiga coragem. As outras mulheres, testemunhas da cena brutal, sentiram um frio percorrer a espinha. O medo se espalhou como uma doença contagiosa, mais potente do que nunca. A ideia de que Elisa, a mais corajosa entre elas, seria quebrada e vendida, serviu como um aviso sombrio para todas. Muitos sussurravam que a rebeldia de Elisa havia atraído a ira do padre, e que o melhor era permanecer em silêncio, abaixar a cabeça e suportar. A solidariedade que começava a florescer foi sufocada pelo terror. Elas viam em Elisa o reflexo de seu próprio destino, a prova de que a resistência era inútil e perigosa. O isolamento de Elisa era agora completo, não apenas físico, mas também moral, pois a esperança de um apoio coletivo se desvanecia diante da dura realidade. O padre Thorne, satisfeito, dedicou o sermão daquele domingo à disciplina divina e à obediência inquestionável, seus olhos percorrendo a congregação, detendo-se nos rostos assustados dos escravos. Ele citava passagens bíblicas sobre a submissão dos servos e a autoridade dos senhores, transformando as escrituras em ferramentas de controle e opressão. Sua voz, antes acolhedora, soava agora com um tom de triunfo sombrio, deixando claro quem detinha o poder absoluto sobre cada vida na plantação. Para ele a lição estava dada, e a ordem restaurada através do medo. A plantação voltou a mergulhar em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos lamentos distantes de Sara, ecoando a dor de Elisa. Se essa história te está prendendo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você está achando até agora. Sua participação nos ajuda a trazer mais narrativas como esta. Elisa jazia no chão de terra batida do barracão, o corpo mole, a mente em um turbilhão de dor e arrependimento. Ela havia falhado. Não apenas em sua própria resistência, mas na promessa silenciosa de proteger as outras. O peso da culpa e da impotência era quase insuportável. A vida parecia ter chegado a um beco sem saída, e a escuridão do cativeiro nunca pareceu tão densa e impenetrável. Sara seria levada, e ela seria vendida, separadas para sempre. O padre Thorne havia vencido, e a justiça parecia uma ilusão cruel, um sonho que não poderia existir na realidade brutal daquelas terras. O futuro era um abismo, e Elisa no fundo do poço via-se sem forças para lutar, sem um pingo de esperança para se agarrar. Elisa, encolhida no chão do barracão, sentia o peso do desespero esmagar sua alma. A imagem de Sara, sua irmãzinha, chorando e sendo arrancada de seus braços era uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar.
A princípio, a dor e a culpa a paralisaram, fazendo-a crer que tudo estava perdido, que o padre Thorne havia vencido de forma definitiva. Contudo, no fundo daquele abismo de sofrimento, uma faísca teimosa começou a brilhar. Não era mais o medo que a dominava, mas uma raiva fria e calculista. Ela se recusava a ser apenas mais uma vítima silenciosa, um exemplo de obediência forçada. A separação de Sarah, pensou, não seria o fim, mas o combustível para uma luta que ela sequer imaginava que pudesse travar. A resignação deu lugar a uma determinação sombria. Com os olhos vermelhos e o corpo dolorido, Elisa começou a observar. Seu olhar, antes baixado em submissão, agora varria o pátio, os rostos das outras mulheres, os gestos do padre. Percebeu que não estava sozinha em seu sofrimento. As outras escravas, aquelas que também haviam sido vítimas de Thorne, carregavam em seus olhos a mesma sombra de humilhação e terror. Elisa via a dor nelas, e essa dor acendeu nela uma chama de compaixão e um propósito renovado. Ela precisava protegê-las, precisava encontrar uma forma de quebrar o ciclo de abuso, não apenas para si, mas para todas, especialmente para Sarah, que seria vendida para uma plantação distante e que serviria de exemplo para todas as outras. A primeira a quem Elisa dirigiu sua atenção foi Marta, uma mulher mais velha, com rugas de dor marcadas no rosto, que também havia sofrido nas mãos do padre. Em um momento de trabalho no campo, enquanto colhiam algodão sob o sol inclemente, Elisa se aproximou. Marta, sussurrou, a voz quase inaudível, o silêncio não nos salvará. Marta a encarou, o medo nos olhos, mas também uma centelha de compreensão. Aquele pequeno ato de coragem, um sussurro no meio do vasto campo, foi a primeira rachadura no muro de silêncio que o padre havia construído com tanto esmero. Era um risco imenso, mas Elisa sabia que não havia outro caminho a seguir se quisesse proteger quem amava. A partir daquele dia, Elisa começou a tecer. Elisa, deitada no chão frio e empoeirado do barracão, sentiu o peso do desespero esmagar sua alma, mas não por muito tempo. A imagem de Sarah, sua irmãzinha, chorando enquanto seria arrancada de seus braços, não a quebrou. Ao contrário, acendeu uma raiva fria e calculista, que se tornou um combustível inesperado. A resignação que a dominara por anos deu lugar a uma determinação sombria e inabalável. Com os olhos agora desprovidos de medo, ela começou a observar o padre Thorne de uma nova maneira, analisando cada um de seus movimentos, cada gesto, cada olhar que ele dirigia às jovens escravas. Os horários em que ele as chamava à capela, sempre sob a desculpa de aconselhamento espiritual ou tarefas domésticas urgentes, eram minuciosamente registrados em sua mente. Elisa se transformava em uma estrategista silenciosa, mapeando o terreno do inimigo, buscando entender os padrões de seu abuso e as brechas em sua fachada de santidade, impulsionada pela promessa de justiça para Sarah e para todas as outras vítimas silenciadas, que agora encontravam nela uma inesperada voz de resistência. Com a mente afiada pela dor e pela urgência, Elisa começou a abordar as outras mulheres, aquelas que, como ela, carregavam as cicatrizes invisíveis dos abusos do padre. Em meio ao trabalho árduo nos campos de algodão, na cozinha quente ou nas lavanderias úmidas, ela trocava olhares significativos, sussurros rápidos e gestos sutis. Não havia tempo para rodeios. A cada encontro, Elisa buscava uma confirmação, uma palavra em código, um aceno que indicasse que a outra mulher também havia sofrido nas mãos de Thorne. Ela pedia detalhes, os dias, as desculpas usadas, as ameaças. Era um trabalho delicado e perigoso construído sobre o medo mútuo e a esperança secreta de que não estavam sozinhas. Aos poucos, uma teia de confiança e solidariedade começou a se formar, unindo corações antes isolados pelo terror e transformando as dores individuais em um testemunho coletivo, a prova silenciosa contra o homem de Deus. Padre Thorne, convencido de que havia quebrado Elisa e que sua punição com a venda de Sarah serviria de exemplo para todos os escravos, tornou-se ainda mais arrogante. Ele via o silêncio dela e a ausência de qualquer rebeldia aberta como uma grande vitória, uma prova inquestionável de sua autoridade divina e terrena. Elisa, por sua vez, usava essa arrogância contra ele de forma astuta. Ela manteve uma fachada perfeita de submissão, abaixando o olhar,
evitando qualquer confronto direto e sempre respondendo com a voz mansa. Ela se certificava de que Thorne a visse trabalhando duro e sem reclamar, aparentemente resignada ao seu destino. Essa falsa obediência, no entanto, era uma armadilha, uma forma de fazê-lo baixar a guarda, de fazê-lo acreditar que ela não era mais uma ameaça. Ele, cego por seu próprio poder, não percebia que estava sendo manipulado, que cada gesto de Elisa era parte de um plano maior para desmascará-lo. Com a confiança estabelecida entre as vítimas, Elisa começou a solidificar o pacto com as outras 9 mulheres. Em encontros furtivos à noite em cantos escuros do alojamento ou sob a luz tênue da lua enquanto realizavam tarefas noturnas, elas se reuniam, suas vozes mal sussurradas. Elisa expôs seu plano audacioso. Confrontar Padre Thorne não na escuridão da fazenda onde ele se sentia intocável, mas à luz do dia, na igreja principal da cidade, durante um de seus sermões dominicais mais concorridos. O medo era palpável nos olhos de cada uma, a ideia era aterrorizante, mas a promessa de justiça, de vingança moral, era ainda mais forte. Cada mulher compreendia o risco imenso, a possibilidade de retaliação brutal. Contudo, a união lhes dava uma coragem que nenhuma delas possuía sozinha. Elas eram agora uma força, um coro de vozes silenciadas prontas para quebrar o silêncio imposto por anos. Enquanto o plano amadurecia, Elisa e as mulheres começaram a realizar pequenas sabotagens, atos discretos que desestabilizavam a rotina do Padre Thorne sem levantar suspeitas. Um documento importante do padre desaparecia por algumas horas antes de ser encontrado em um lugar óbvio. Uma ferramenta de trabalho era propositalmente mal colocada, causando um atraso em suas tarefas diárias. Pequenos objetos pessoais do pregador apareciam em locais inesperados, fazendo-o questionar sua própria memória e a organização dos escravos. Eram golpes psicológicos sutis mas eficazes, que plantavam sementes de dúvida e frustração na mente do sacerdote, abalando sua autoconfiança sem que ele percebesse a fonte. Thorne, sem imaginar a verdadeira causa, atribuía esses incidentes a descuido dos escravos ou à própria idade, jamais suspeitando que eram sinais de um contra-ataque silencioso e planejado. Padre Thorne, cego por sua arrogância e pelo aparente sucesso de sua tática de medo, continuava a se sentir invencível e acima de qualquer lei. Ele observava Elisa e as outras mulheres, convencido de que as havia domado completamente. Para ele, o silêncio delas e a ausência de qualquer protesto eram a prova final de submissão, e os pequenos incidentes em sua rotina eram apenas aborrecimentos menores, falhas dos escravos. Sua fachada de santidade permanecia intacta aos olhos da comunidade branca, e ele não via sinais de qualquer ameaça real ou organizada. De fato, ele se sentia ainda mais poderoso, acredite. Naquele domingo, o ar na igreja principal da cidade estava denso com o fervor religioso e o calor úmido da Louisiana. O padre Elias Thorne, com sua voz grave e impostada, ocupava o púlpito, envolto em sua batina branca, proferindo um sermão inflamado sobre a pureza moral e as punições divinas para os pecadores. Os bancos de madeira estavam repletos de famílias brancas, fazendeiros e comerciantes, todos absortos em sua oratória, sem desconfiar que a santidade daquele lugar estava prestes a ser profanada por uma verdade brutal. A congregação o via como um pilar de retidão, um guia espiritual inabalável, e ele se deleitava com a admiração e o respeito que lhe eram dedicados, completamente alheio ao terremoto que se aproximava, pronto para desmoronar seu mundo de aparências e mentiras construídas ao longo de anos de perversidade. A fé parecia, naquele momento, inabalável. De repente, enquanto o padre pausava para respirar, um movimento sutil na porta traseira da igreja chamou a atenção de alguns. Elisa, ladeada por outras 9 mulheres, todas escravas da mesma plantação, avançou pelo corredor central. Vestidas com suas roupas mais simples, mas com uma dignidade férrea que irradiava de seus olhares fixos, elas caminhavam em silêncio, seus passos ecoando no chão de madeira. A congregação, antes atenta ao sermão, virou-se para encará-las com expressões de surpresa e confusão. O que aquelas escravas faziam ali, interrompendo um serviço tão sagrado? A estranheza da cena provocou um burburinho imediato,
e o padre Thorne, irritado com a interrupção, franziu o senho, seus olhos buscando entender a ousadia daquele grupo. Elisa parou a poucos metros do púlpito, seu olhar encontrando o de padre Thorne com uma intensidade que o fez recuar ligeiramente. Sua voz, embargada pela emoção acumulada, mas firme em sua convicção, ecoou pela igreja, abafando os sussurros. Padre Thorne, ela começou, e a audácia de suas palavras fez com que um silêncio absoluto tomasse conta do lugar. O Senhor prega sobre moralidade e pecado, mas a sua própria alma está manchada pela mais profunda das impurezas. A congregação prendeu a respiração. Ninguém ousava interromper. A tensão era palpável, enquanto o rosto do padre, antes sereno, começava a se contorcer em uma mistura de fúria e incredulidade diante da acusação pública. Com a voz ganhando força, Elisa começou a narrar os abusos sofridos. Ela descreveu a escuridão da capela da fazenda, o pretexto dos aconselhamentos espirituais noturnos, as ameaças veladas sobre as famílias caso as vítimas ousassem falar. Cada palavra era uma faca afiada, cortando a imagem de santidade do padre em pedaços. Ela falou da vergonha, do medo paralisante, da impotência que sentiam. A emoção era crua, verdadeira, e atravessava a congregação como um raio, plantando sementes de dúvida e horror nos corações dos presentes. As acusações eram detalhadas, específicas, impossíveis de serem ignoradas, e o peso da verdade começava a esmagar a fachada de respeito que Thorne havia construído cuidadosamente. Então, uma a uma, as outras 9 mulheres que acompanhavam Elisa começaram a se levantar. Cada uma delas, com o corpo tremendo mas os olhos fixos no padre, confirmava a história de Elisa, adicionando seus próprios detalhes de terror e humilhação. Eram 9 testemunhos vivos, 9 vozes que haviam sido silenciadas por anos, agora unidas em um coro de denúncia. A igreja, antes um local de adoração, transformou-se em um tribunal improvisado, onde a verdade há tanto tempo escondida finalmente via a luz do dia. O choque era indescritível, e a força daquela união era um golpe devastador e inesperado para o padre Thorne, que via seu mundo desabar. O pânico e a incredulidade tomaram conta da congregação. Sussurros de horror se espalharam, misturando-se a exclamações de desgosto e raiva. Muitos dos presentes, que haviam reverenciado o padre Thorne por anos, agora o olhavam com uma mistura de repulsa e traição. Sua imagem de homem de Deus estava sendo esmagada diante de seus olhos, revelando uma depravação que ninguém ousava imaginar. As pessoas começaram a se levantar de seus assentos, algumas chorando, outras apontando para o padre que agora tremia no púlpito, sua face distorcida não mais pela piedade, mas pelo choque e pela fúria incontrolável de quem era pego em flagrante. A verdade era um veneno. O padre Thorne, antes imponente e inabalável, agora era uma figura patética e desmascarada. Seu rosto, antes calmo e paternal, estava vermelho e suado, os olhos selvagens, fixos nas mulheres que o destruíam com suas palavras. Ele tentou falar, gaguejando, mas nenhuma palavra coerente saiu de sua boca. Seu poder, seu status, sua reputação, tudo se desintegrava diante daquelas 10 vozes corajosas. A estrutura de autoridade que ele havia mantido por anos, baseada em hipocrisia e medo, quebrou-se em um instante, sob o peso da verdade. A injustiça havia sido exposta, e a vingança, dolorosa e moralmente satisfatória, estava se concretizando ali, à luz do dia, diante de todos. A queda do padre Elias Thorne foi tão retumbante quanto sua ascensão havia sido silenciosa. Diante da verdade exposta na igreja, a comunidade, antes cega pela fé e pela conveniência, foi forçada a encarar a depravação de seu líder espiritual. Thorne, despojado de sua batina e de sua autoridade, foi rapidamente banido, expulso da cidade em desgraça. Sua vida, antes um exemplo de retidão, tornou-se um símbolo de hipocrisia e perversidade. O choque inicial deu lugar a um misto de vergonha e indignação entre os fazendeiros e comerciantes, que se viram cúmplices de um silêncio conveniente. Ninguém mais ousava defender o homem que por anos havia abusado de sua posição e confiança. A vingança para ele não foi física, mas a destruição completa de sua identidade e de seu lugar na sociedade.
um castigo moral que o acompanharia até o fim de seus dias sem perdão. Para Elisa e as outras 9 mulheres, o caminho para a liberdade completa ainda era longo e incerto, pois o sistema de escravidão persistia. Contudo, o ato de coragem delas não passou despercebido. A história de como 10 escravas derrubaram um homem poderoso e intocável se espalhou como um sussurro de esperança entre as plantações. Elisa, em particular, ganhou uma nova estatura, um respeito silencioso que a protegia de novas violências. Sara, sua irmã, não foi vendida. A repercussão do escândalo foi tão grande que os proprietários da fazenda, temendo mais problemas e a condenação pública, garantiram a segurança das mulheres, oferecendo-lhes tarefas menos árduas e a promessa de que não seriam separadas. Era uma vitória pequena, mas significativa, uma prova de que a verdade, mesmo em terras de injustiça, podia mudar destinos e garantir um futuro menos sombrio. A coragem de Elisa e suas companheiras reverberou muito além dos limites daquela plantação na Louisiana. A história, inicialmente contada em segredo, transformou-se em uma lenda sussurrada entre os cativos de todo o sul, um farol de resistência em um mar de opressão que parecia não ter fim. Ela provou que, mesmo diante da mais cruel das injustiças e da mais implacável das autoridades, a união e a verdade tinham o poder de abalar as estruturas mais sólidas de poder e hipocrisia. O sistema escravista, embora ainda predominante, sofreu uma rachadura moral profunda, e a fachada religiosa que o sustentava foi exposta de forma inegável. Aquele dia na igreja não mudou o mundo de imediato, mas acendeu uma chama que inspirou outros atos de desafio, mostrando que a voz de quem sofre, quando unida e finalmente ouvida, pode ser a mais potente das armas contra a tirania. A história de Elisa e das 9 mulheres permanece como um testemunho da força inquebrantável do espírito humano. Ela nos lembra que a dignidade não pode ser escravizada, e que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra um caminho para prevalecer sobre a tirania. A vingança delas não foi com violência, mas com a verdade que desnudou a alma perversa de um homem e a hipocrisia de uma época. É uma lição dolorosa sobre as sombras da história, mas também um lembrete luminoso de que a solidariedade e a coragem coletiva podem transformar o desespero em esperança, e o silêncio imposto em um grito de liberdade. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Sua participação é fundamental para que mais narrativas de resistência e justiça como esta continuem a ser contadas.